Desnudamos Judas de sua caricatura mais forte de traidor ganancioso e dissimulado para apresentá-lo dentro da nossa própria vida e teologia. Depois de 2 milênios, podemos enxergar Judas sem sua caricatura como uma pessoa tão natural, próxima e mais acessível do que você imagina. Seu beijo foi um ato de pura malícia ou resultado de sua decepção, frustração e ansiedade por algo que ele ainda não poderia tocar, o reino de Deus? O que levaria um homem a trocar uma amizade divina, a promessa de um reino que não é deste mundo, por apenas 30 moedas de prata? Vamos entender o significado das moedas de prata daquela época, sua esfinge impressa, aceita pelo templo da época, e as nossas moedas modernas, tanto as tangíveis quanto as que barganhamos com o divino. Esta não é apenas uma história bíblica, é uma análise de como nossas próprias sombras atuais podem apagar nossos valores mais elevados e cristãos pela idolatria do nosso ego e movimento constante de satisfação imediata e concreta. Lembre-se, durante o seu julgamento diante do governador romano Pôncio Pilatos, Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo." Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Este é o canal em Cristo com o quadro Estudo Bíblico. Judas não vendeu apenas Jesus. Ele tentou fazer algo que o ser humano nunca consegue deixar de tentar: colocar preço no que não tem preço. 30 moedas de prata é o valor de um escravo naquela época, o preço que se paga por alguém que, aos olhos da lei, não valia mais do que isso. E o que ele estava comprando com aquelas moedas? Não era só a prisão de Jesus, era a ilusão de controle, a sensação de que podia decidir o time, o método, o desfecho, que podia transformar o mistério da cruz em algo previsível, negociável e mensurável. Judas queria que a história obedecesse à sua própria lógica e pagou o preço mais baixo possível por aquilo que era, para ele, apenas mais um evento político-religioso que precisava ser resolvido. Hoje fazemos a mesma coisa, só que com outras moedas. Nós não entregamos Jesus aos soldados romanos, mas entregamos a soberania de Deus ao nosso próprio ego. E como fazemos isso? Quando eu controlo os meus relacionamentos, quando eu construo o meu sucesso, quando eu gerencio a minha imagem, ou quando eu garanto a minha segurança ou a segurança da minha família. E o pior, fazemos isso achando que estamos sendo prudentes. O ser humano tem uma dificuldade quase patológica com o abstrato. A graça soberana de Deus não cabe em uma planilha. A confiança não aparece no balanço patrimonial. A rendição aos pés da cruz não dá retorno financeiro sobre o que você investiu. Isso não é visível no curto prazo. Então, fazemos o que Judas fez. Materializamos, tentamos quantificar o inquantificável. Colocamos preço na paz, na identidade, no futuro, na aprovação dos outros. E quando não conseguimos controlar, ficamos ansiosos, controladores ou simplesmente traímos nossa própria consciência em nome de resultados. A traição de Judas não foi um ato isolado de pura maldade. Foi um momento em que ele escolheu o tangível em vez do invisível, escolher ter nas mãos 30 moedas que podia contar, pesar e guardar, em vez de confiar num reino que não se via ainda. Lembre-se, Jesus disse: "O meu reino
não é deste mundo. E nós fazemos isso diariamente. Traímos a intimidade com Deus por mais 1 hora de produtividade. Traímos o descanso da graça por mais uma tentativa de merecer a vida que queremos. Traímos pessoas que amamos porque precisamos sentir que estamos no controle da relação. Traímos nossa própria alma porque o ego odeia não ter explicação, não ter garantia, não ter poder. O mais assustador é que isso está normalizado. A sociedade inteira funciona em cima dessa lógica. Se eu não controlo, sou fraco. Se não consigo medir, não existe. Se não dá resultado visível, não vale a pena. Enquanto isso, vamos acumulando moedas de prata internas, conquistas, status, certezas, defesas emocionais, achando que estamos ganhando, quando na verdade estamos apenas adiando o momento em que, como Judas, vamos olhar para o que trocamos e sentir um vazio que nenhuma quantidade de prata consegue preencher. A diferença, claro, é que a história de Judas termina em desespero. A nossa não precisa, porque a graça não é algo que a gente compra de volta. Ela é o que resta quando a gente desiste de comprar. Eu vou traçar aqui uma linha invisível que atravessa 2000 anos e conecta o jardim do Getsêmani ao nosso celular, ao nosso smartphone agora. Judas não foi o primeiro e nem será o último a escolher o que pode ser contado, pesado e guardado. Ele foi apenas um dos mais explícitos. O que ele fez, trocar o invisível pelo visível, é quase uma constante da história humana depois de Cristo. Pense comigo. Os cristãos dos primeiros séculos tinham nas mãos uma promessa do reino que ninguém via. Enquanto isso, o Império Romano oferecia estradas, leis, exércitos, pão e circo. Tudo extremamente tangível. Muitos preferiram a segurança visível do império à esperança invisível da cruz. Os que escolheram a promessa do reino vivenciaram perseguições, enquanto os outros fizeram uma troca semelhante à que Judas fez. É melhor ter algo nas mãos agora do que nada depois. Na Idade Média, a própria Igreja, que deveria apontar para o reino invisível, começou a acumular terras, títulos, exércitos e indulgências, moedas de prata em escala continental. O tangível tomou conta novamente. No Iluminismo e na Revolução Industrial, o ser humano disse: agora sim, vamos controlar o mundo de verdade. Ciência, máquina, progresso, estatística, tudo mensurável. A fé passou a ser vista como coisa de gente atrasada porque não cabia em gráfico. Era o mesmo impulso de Judas. Eu prefiro o que eu consigo ver, medir e dominar. Olha, nas grandes guerras do século XX, Primeira e Segunda, a humanidade colocou nas mãos bombas, tanques, propaganda, ideologias, tudo extremamente concreto, e pagou um preço absurdo por achar que podia controlar o destino dos povos. E hoje? Hoje chegamos ao ápice dessa lógica, o que chamamos de tecnologia. Podemos medir nossos passos, nosso sono, nossas emoções via algoritmos, nosso valor no mercado, nossa influência nas redes. Temos dashboards para quase tudo. O controle parece estar mais perto do que nunca. E mesmo assim, continuamos ansiosos, vazios e brigando por mais controle. Porque o que realmente importa, que é o sentido, a morte, o amor verdadeiro, salvação, continua invisível. Veja como o padrão é o mesmo de Judas. O ser humano sempre prefere o reino que ele pode ver e tocar ao reino que ele precisa esperar e confiar. E o mais difícil é esse.
esse reino prometido por Jesus ainda não se vê por completo. A Bíblia mesmo diz que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Vivemos entre a promessa e a consumação, entre a cruz que já aconteceu e a volta de Cristo que ainda irá acontecer. Neste entre um e outro, a tentação de Judas, ela é diária e ela diz o tempo todo em nossos ouvidos: pega as moedas agora, pelo menos isso é real. Vamos continuar esse assunto no próximo vídeo e acrescentaremos a tão famosa e atual tecnologia que amplificou nossas mazelas. Por isso, a pergunta que fica ecoando em nossas cabeças é sempre a mesma: como confiar num reino que, em grande parte, só veremos depois da morte? Essa é a questão que Judas não conseguiu responder. É a questão que a humanidade inteira, ao longo de 2000 anos, tem tentado contornar com moedas de prata de toda espécie. Espero todos vocês no próximo vídeo. Aproveite, deixe o seu comentário, o like e se inscreva. Vamos aumentar nossa comunidade e conversar sobre a palavra de Deus com clareza teológica e estudos bíblicos profundos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Verbum Dei lux et vita, veritas sancta